são motivos da nossa firme decisão em recusar essa proposta. A questão em particular do acordo assinado há 2 anos. Eu não vou falar mais disso, mas eu vou falar um pouco, pessoal, sobre a questão do RH 184 e também sobre a questão da reestruturação na Caixa vinculada à privatização. Primeiro dizer o seguinte: se a Caixa Econômica tivesse lançado a RH 184 em junho para tirar em outubro, ela não teria lançado. Já começa daí. O RH 184 é a ferramenta que a Caixa vai utilizar e já está utilizando no próximo período para obrigar cada empregado Caixa comissionado a piorar a sua qualidade de vida, que já é muito ruim. Nesse sentido, nós gostaríamos aqui de tentar dialogar não só com os companheiros caixas escriturários, técnicos bancários, tesoureiros, mas é importante dialogar aqui com os senhores comissionados, porque os colegas comissionados, na verdade, a rigor, e é importante que tenham clareza disso, os senhores comissionados, nossos colegas da Caixa, vocês serão aqui o fator determinante na escolha de que postura nós vamos ter daqui para frente no enfrentamento com a Caixa, no enfrentamento com todos os ataques que esse governo coloca para nós. Nós vamos ter aqui uma postura de aceitação passiva dessas imposições todas, ou nós vamos dizer em alto e bom som que nós não arredaremos pé da nossa firme disposição de lutar até a última pessoa pela nossa dignidade e pela manutenção da Caixa Econômica enquanto empresa pública. RH 184, pessoal, é uma faca no nosso pescoço. A Caixa Econômica está tentando fazer com que todos nós, daqui para frente, jamais tenhamos a ousadia de dizer não a qualquer iniciativa que ela, a Caixa Econômica, tomar. E as iniciativas da Caixa não é só contra o conjunto do funcionalismo e na precarização do trabalho. A verdade é que hoje os trabalhadores bancários no geral e os gestores da Caixa em particular deixaram de ter vida pessoal. De que adianta esse salário, que na média é o dobro do mercado, se você não tem mais vida social, não tem mais vida familiar, não tem mais vida pessoal, você está sempre doente, você sai de férias no mês, 2 meses depois, você quer mais férias. 4 minutos. Porque é impossível manter a sanidade física e mental trabalhando debaixo do chicote que esse setor em particular trabalha. Para fechar minha intervenção, eu queria falar aqui sobre esse modus operandi da Caixa Federal no processo de privatização da empresa. Primeiro, a loteria instantânea. Segundo, a empresa criada para gerir as loterias, mas com o objetivo de que ela seja administrada de fato pela iniciativa privada. Depois, a equiparação dos juros que a Caixa cobra no que é imobiliário com os juros cobrados pela banca privada. 5 minutos. Se você raciocinar um pouco em cima disso, e eu já vou concluir mesmo, você vai perceber que nós já vivemos o processo de privatização da Caixa. O depósito judicial, boa parte dele já foi embora. Companheiros, concluindo. Importante sabermos aqui que esse momento histórico que nós estamos vivendo e que com certeza será analisado no futuro, pode
no nosso pé. Concluindo, por favor, Outono